Faz sentido que tantos introvertidos escondam-se até de si mesmos. Vivemos em um sistema de valores que chamo de ideal da extroversão, a crença onipresente de que o ser ideal é gregário, alfa e sente-se confortável sob a luz dos holofotes. O típico extrovertido prefere a ação à contemplação, a tomada de riscos à cautela, a certeza à dúvida. Ele prefere as decisões rápidas, mesmo contendo o risco de estar errado. Ela trabalha bem em equipes e socializa em grupos. Gostamos de acreditar que prezamos a individualidade, mas muitas vezes admiramos um determinado tipo de indivíduo, o que fica confortável sendo o centro das atenções. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, O Poder dos Quietos. E para quem não sabe, eu me chamo Adriana Tavares e esse aqui é o Pensamento Reflexivo. Bom, eu tenho um grande carinho por esse livro, porque foi o primeiro livro sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento pessoal que eu li. Antes disso, esse realmente não era o meu tipo preferido de leitura. Eu li esse livro em dezembro de 2017 e foi uma época muito decisiva para mim, porque em 2018, dentro de poucos meses, ali eu ia fazer 30 anos. E é uma idade que muitas pessoas, quando vão fazer 30, dá aquela crisezinha, dos 30. E eu não estava muito satisfeita com a minha vida, então eu tinha decidido que 2018, o ano em que eu fosse fazer 30, ia ser o meu ano do sucesso. Então eu realmente mergulhei em estudar, ler sobre desenvolvimento pessoal para me tornar a pessoa que eu realmente queria ser. E esse foi, na verdade, o livro que abriu caminho para tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida do que extrovertida. E na escola eu era aquela criança mais quieta, Ficava mais no meu canto, não tinha muitas amizades. Então eu vivi uma boa parte da minha infância sendo uma introvertida e tímida. Então eu tinha medo, de me aproximar das pessoas, eu ficava mais no meu canto. E eu sempre ouvi, quando tinha entrega de boletins, os professores, eles me elogiavam porque eu era uma boa aluna, porque eu me comportava, porque eu tirava notas boas, mas a reclamação sempre era de que eu precisava participar mais, eu precisava falar mais, eu precisava me entrosar mais, trabalhar melhor em grupos, porque eu sempre preferi fazer os meus trabalhos sozinha. E até hoje eu prefiro fazer o meu trabalho sozinha. Isso é um típico traço de uma pessoa introvertida. Mas por que eu estou contando sobre a minha infância? Porque essa coisa dos professores terem exigido de mim mais participação, mais envolvimento, me fez sempre parecer que a introversão, eu ficar mais no meu canto, gostar de trabalhar mais sozinha, era algo ruim, era um defeito e não uma qualidade. E esse livro, O Poder dos Quietos, ele é muito interessante porque ele vem abordando justamente essa questão. Nós vivemos num mundo que valoriza muito a extroversão. A gente vê que muitas das habilidades que se procura em profissionais é que ele saiba falar, que ele saiba se expressar, que ele tenha um bom relacionamento com as outras pessoas, que ele seja amigável com todo mundo. São características tipicamente dos extrovertidos que são mais valorizadas hoje. Então, muitas vezes, quem é introvertido se sente meio deslocado. Parece que aquelas características que ele tem de ser mais introspectivo, pensar mais, viver num mundo mais aqui na sua cabeça, não gostar de estar o tempo todo junto com outras pessoas, faz parecer que isso é um modo errado de viver. E aí, quando eu li O Poder dos Quietos, eu achei muito libertador o fato de que existem pessoas que são introvertidas e outras que são extrovertidas. Não está ligado diretamente com a timidez, isso é outra coisa que as pessoas confundem muito, As pessoas introvertidas geralmente são vistas como pessoas tímidas.
E eu, por exemplo, hoje não me considero nem um pouco tímida, mas eu ainda me considero uma pessoa introvertida, embora não tanto como eu já fui. Mas a timidez, ela tem mais a ver com como a pessoa se sente estando com muitas pessoas, tem mais a ver com o medo de situações sociais, com o medo de se expor, o medo do julgamento de outras pessoas. Isso é a timidez. E mesmo pessoas extrovertidas podem ter esse nível de timidez, embora não seja aparente, porque como ela está sempre falando, né, ela está se expondo mais, ela não aparenta tanto esse medo. Mas quer ver um exemplo? Eu era uma pessoa introvertida, né, ainda sou, mas sempre gostei de falar em público, mesmo na escola, quando era para apresentar um trabalho, para falar diante da classe, eu não tinha medo de fazer isso, né? Principalmente ali a partir dos 12, 13 anos, né? Quando eu era bem criança, né? Eu tinha sim maior timidez, mais medo dessas situações. Mas já por volta da pré-adolescência, adolescência, eu perdi esse medo desse tipo de situação. Então eu sempre gostei muito de falar em público. Tanto é que eu queria ser professora, né? Sempre gostei de ensinar e é por isso também que eu tô aqui agora. Ou seja, embora eu ainda seja uma pessoa introvertida, eu não sou uma pessoa tímida. E existem pessoas extrovertidas que morrem de medo de falar em público. Elas fazem piada, conseguem conversar com várias pessoas, mas a hora que ela tem que falar em público, ela trava, ela tem medo. Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. A maior diferença, segundo alguns estudos e até segundo o livro O Poder dos Quietos, entre introvertidos e extrovertidos é a forma como introvertidos e extrovertidos sentem os estímulos. O introvertido, ele não precisa de tantos estímulos para ser estimulado, para se sentir energizado, para sentir satisfação. Então, por exemplo, para um introvertido, um jantarzinho com poucas pessoas, alguns amigos, tomar um vinho, ele já consegue se sentir estimulado com isso. Uma música calma, ele não vai se sentir entediado com uma situação assim mais tranquila. Já quem é muito extrovertido precisa de muito mais estímulo para sentir a mesma satisfação que o introvertido tem nessa situação. Então, um extrovertido, ele até pode gostar de um jantar mais tranquilo, mas se for sempre isso, ele vai ficar entediado. Ele vai precisar de vez em quando de uma música mais alta, de um local com mais pessoas, com conversas mais empolgadas, com risadas. Ele precisa de emoções mais fortes para se sentir energizado. O introvertido, ele também pode gostar de ir numa festa, pode gostar de uma música alta de vez em quando, mas esse tipo de situação, em vez de energizar ele suga as energias do introvertido. Então, o introvertido, depois de ir para uma festa ou de estar num lugar com muitas pessoas, ele vai simplesmente precisar ir um pouco para a caverna dele, ele vai precisar se fechar um pouco, ficar um pouco sozinho para se recarregar. Já o extrovertido, ele fica mais energizado ainda, ele fica mais empolgado ainda, quanto mais estímulos ele tem. Então, se ele vai numa festa com muitas pessoas, ele não vai se sentir tão cansado quanto um introvertido. E isso é comprovado cientificamente. Existem estudos que mostram essa diferença. E é interessante porque o livro O Poder dos Quietos, ele mostra que esse tipo de diferença entre introvertidos e extrovertidos já é observado em bebês. Os bebês introvertidos, eles se assustam com mais facilidade, com coisas, com estímulos menores, né, com barulhos menores. Enquanto um bebê extrovertido, ele não vai dar tanta atenção para um barulho, ele já vai precisar de um barulho maior, de um estímulo maior para ele se assustar ou para chamar a atenção dele. Então, essa é a grande diferença. Estudos mostram que esse tipo de traço, né, a introversão e a extroversão, elas já são, em grande parte, definidas na infância. Embora isso possa variar um pouco ao longo da vida. Por exemplo, eu me considerava muito mais introvertida quando eu era criança, ali durante a adolescência, até os meus 20 e poucos anos.
Hoje em dia, esse nível de introversão, ele diminuiu bastante. Embora uma pessoa que é extrovertida, ela possa estar vivendo como introvertida, não por ser introvertida, mas por medo também de rejeição, por medo de ser excluído. Então, às vezes, a pessoa ela até gostaria de mais estímulo, ela precisaria, mas ela também tem outras questões que influenciam e fazem com que ela acabe se isolando socialmente e vivendo com uma aparência de introversão, que talvez não seja exatamente uma pessoa introvertida. E no meu caso, eu acredito que tinha um pouco disso também. Então, por isso que hoje em dia eu sou bem menos introvertida do que na minha infância, na minha adolescência. Mas um ponto bem interessante, né? Apesar de eu ser uma pessoa introvertida, por exemplo, eu amo uma festa, eu amo estar num lugar com muitas pessoas, com música alta, eu gosto muito de dançar. Mas eu realmente preciso também desses momentos para ficar comigo mesma, para ficar num canto, para ficar sozinha. Por exemplo, quando eu trabalhava em empresa, eu gostava muito de almoçar sozinha, coisa que para um extrovertido é muito difícil, eles não gostam de ficar sozinhos, né? Muitas pessoas não gostam desse momento sozinha e eu amava os meus horários de almoço sozinha. Às vezes eu até almoçava com os colegas, mas era muito raro. Por quê? Porque eu já ficava em contato com eles o dia inteiro. Então, aquele momento do almoço, eu gostava de ficar sozinha. Eu comia rapidinho e ia para um canto. Muitas vezes eu ia para o meu carro no estacionamento e ficava lá escutando música, lendo um livro. Eu precisava desse momento comigo mesma. Isso significa que o introvertido ele não gosta de estar com pessoas? Não. Ele só precisa de momentos com ele mesmo. Enquanto o extrovertido ele não sente tanto essa necessidade. Por isso que muitas vezes quem é extrovertido não consegue entender que o introvertido precisa desse momento sozinho, que ele precisa às vezes ficar um fim de semana em casa assistindo Netflix, que ele precisa ficar lendo um livro, que pode ser que ele rejeite um convite para sair para ficar em casa lendo um livro. O introvertido, ele precisa desse momento, assim como o extrovertido precisa de muito mais estímulos. Então, o introvertido também precisa entender que o extrovertido ele vai ficar muito entediado se ele tiver que ficar por horas lendo um livro ou por muito tempo sem sair de casa, sem ir para algum lugar onde tenha mais pessoas, onde tenha mais barulho, mais música. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas levando em conta essas diferenças de personalidade. E mesmo dentro dessa questão de introversão e extroversão, não são duas características, né? São dois polos de uma escala. Então, extroversão e introversão. E as pessoas, elas estão em algum ponto dessa escala. Então, todo mundo é ou mais introvertido ou mais extrovertido. E muitas pessoas ficam nessa área mais do meio. Então, não são nem muito extrovertidas, nem muito introvertidas. É importante dizer que introversão e extroversão não são os únicos traços de personalidade que existem. Então, existem vários outros traços e o estudo sobre a personalidade é bastante complexo, né? Tem muitas coisas a serem levadas em conta. Então, não dá para pegar toda a humanidade e dividir entre introvertidos e extrovertidos e pronto. Existem vários outros traços que se mesclam com esses traços, né? Com a introversão e com a extroversão para formar a pessoa que nós somos. Então, é por isso que cada pessoa também é diferente. Não dá para dizer que todo introvertido é assim, todo extrovertido é assado, porque realmente não é assim. As pessoas são todas diferentes. Então, vale a pena a gente conhecer as pessoas com quem a gente convive e, o mais importante de tudo, conhecer a nós mesmos. Porque nós temos que saber o que realmente o que realmente nós somos e viver de acordo com aquilo ali. Tem muita coisa que a gente consegue mudar sobre nós mesmos, sim, mas tem a nossa essência, tem aquilo que realmente a gente não muda. E é importante a gente conhecer esses traços de personalidade, conhecer o que realmente nós somos. E o que nós também precisamos entender é que não existe um tipo de personalidade melhor do que o outro, ou um tipo de personalidade que não se dá com outro tipo de personalidade. Todas as pessoas podem conviver, mas para isso a gente tem que aprender realmente quem nós somos,
como nós funcionamos e que as outras pessoas funcionam de formas diferentes, sentem de formas diferentes, percebem as coisas de formas diferentes. E é importante a gente respeitar isso, né? Os gostos das pessoas, né? Um diz que não gosta de uma coisa, não gosta de outra, e aí às vezes a gente fica forçando, querendo que a outra pessoa goste do mesmo que a gente gosta, ou às vezes a gente mesmo se sente mal conosco porque, ai, por que que eu não sou mais assim? Ou por que que eu não sou mais extrovertida como aquela pessoa? Ou por que que eu não sou mais introvertida? Tem extrovertidos que não gostam de ser extrovertidos, que acham ruim, né? Que gostam de pessoas mais quietas. Cada pessoa tem as suas qualidades, os seus defeitos, e é justamente por essa diversidade, né, que uma compensa a outra, né? Então, nós temos traços diferentes justamente por causa disso, né? Ninguém foi feito para viver sozinho. Mesmo os introvertidos precisam de outras pessoas e gostam de outras pessoas. Então, essas diferenças, elas são compensadas com a nossa convivência com outras pessoas. Por isso que é importante a gente entender quem nós somos, as pessoas que nos cercam, as pessoas com quem nós convivemos, para que a gente possa respeitar e também nos respeitar. O importante é nós descobrirmos o que há de melhor em nós, quem nós realmente somos, e mostrar isso para as outras pessoas e principalmente viver honrando o que nós temos de melhor, porque aí nós vamos poder realmente ser felizes e não ficar tentando ser aquilo que nós não somos.